Algo que ficou claro para todo mundo nessas últimas semanas é que o mundo do trabalho vai sofrer uma mudança muito grande. Como é que você, que já é veterano, ou de repente um jovem que não tem experiência profissional, vai poder se comportar e deve se comportar nas semanas à frente aí com essa transformação? É isso que eu falo brevemente com você nesse vídeo. Não saia daí! Realmente as mudanças vão ser profundas, já são profundas, e a grande verdade é que ninguém sabe para onde é que vai o mundo, né, depois desse atropelo que se teve aí acontecendo. Mas a questão é, como é que você, como é que todo mundo pode se adaptar e ainda ser uma opção interessante para o mercado de trabalho? Você deve ter ouvido bastante falar de home office. O home office praticamente era uma tendência, mas o que os especialistas mostram atualmente é que já era uma tendência, tá, gente? Então era uma tendência que ia subindo, subindo, subindo até chegar no ápice. Porém, com esse problema todo que a gente teve nas últimas semanas, o que vai acontecer é que todos os processos de fazer home office vão ser acelerados. Então as empresas vão voltar às atividades e vão acelerar a implantação, principalmente de home office. Então você tem que estar preparado, dependendo, é claro, da sua função, para se adequar e ser interessante, conseguir fazer esse tipo de serviço. E não pense que é porque você não tem experiência que você não vai conseguir fazer isso. Muito pelo contrário. Um dos motivos de se fazer o home office é a empresa economizar. Tá? E agora vai ser também a empresa conseguir fazer alguma atividade. Então, o que muitas vezes acontece é que para economizar é melhor, no tempo em que a empresa pode ficar aberto, pegar um jovem, trazer, treinar e depois deixá-lo fazer o serviço em casa. Eu anotei aqui 5 serviços que podem ser interessantes para universitários, quem está no ensino técnico ou mesmo ensino médio, tá? O ensino médio tradicional. O que eu anotei aqui, gente, foi revisão de textos. O outro, tradutor, contador, designer gráfico e desenhista. Quando eu falo desenhista, a pessoa muitas vezes pensa que é só o sujeito que sabe AutoCAD. Mas não! Tem pessoas que eu sempre incentivo, você desenha bem. Faz, de repente, o desenho para uma pizzaria do pizzaiolo, né? Com a massa, com a pizza na mão. Para uma padaria, faz o desenho de alguns pães com trigo. Enfim, tem muita padaria, tem muito ponto comercial que não tem um desenho no logo. Uma logo bem feita com um desenho. Então, se você começa a desenvolver justamente essa habilidade, você acaba conseguindo oferecer um produto bem legal e que traz uma boa renda para você, tá? E funciona da mesma maneira com as outras profissões que eu acabei falando para você. Percebam como que cada uma vai envolver uma habilidade diferente. Desenhista, ou fazer esse tipo de desenho que eu falei, uma caricatura ou um logo para uma empresa, requer apenas que você tenha habilidade de desenhar bem. E com o passar do tempo você vai desenvolvendo um pouco mais essa habilidade. Desde que você tente e comece a fazer, vai chegar lá. Por exemplo, revisão de textos. Vai exigir que você seja bom em português e entenda as regras de português para fazer revisão. Há um tempo atrás, uma pessoa que fazia uma revisão de TCC, tá? Que é um trabalho que o universitário faz para conseguir o diploma, ele ganhava R$3.000 por revisão e conseguia fazer isso em uma semana. Às vezes a única coisa que falta para a gente é coragem de tentar ir lá e fazer. Então percebam como que tem muita possibilidade. Habilidade é conhecer muito bem o português. Tradutor, conhecer muito bem o idioma. Contador, ser bom em matemática ou em números. E por aí vai. Eu procurei trazer para vocês esses 5 exemplos para que você veja que tem campo para todo mundo. A única coisa é que é necessário você verificar quais são as suas habilidades, suas competências, e todo mundo que é jovem acha que não tem. Assista a outros vídeos que daqui a pouco vão aparecer aqui em cima e tente ver justamente de maneira calma, tranquila, conversando com os pais, identificar quais são os seus pontos fortes para você ver para onde você deve direcionar os seus estudos e até mesmo a carreira que você vai criar. Mas perceba, existe campo e possibilidade, tá? Muitas empresas aqui para frente
volto a dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, mas provavelmente as empresas vão ficar um tempo com as portas abertas e fechar novamente por um tempo. E depois abrir as portas novamente, fechar por outro. Se ocorrer isso realmente, e tudo leva a gente a entender que é assim que vai acontecer o trabalho em muitas empresas, o período que a empresa fecha a porta, ela vai pedir para você fazer o trabalho em casa, o home office, tá? Então, se você não se qualificar, provavelmente o que vai acontecer é que você não vai ter como fazer isso e passa a ser uma pessoa não interessante para aquela empresa. Volto a dizer, vai ter campo para quem sabe muito, já se qualificou, tem experiência, e campo também para quem não sabe muito, porque eu pago menos geralmente para essa pessoa, tá? Então não é porque você tem faculdade ou um curso técnico que vai ganhar mais, não. Entrou no trabalho sem ter experiência, você vai ganhar pouco, tá bom, gente? Não adianta iludir nesse negócio de propaganda e de escola, de você lá com capacete dando ordem e coisa e tal. Não é assim, isso não é a realidade. A realidade é que quando você entra no mercado, você ganha pouco. E o home office, ele vai, infelizmente, fazer com que as pessoas tenham uma diminuição da renda. Mas, de qualquer maneira, é como a gente vai conseguir sobreviver nas semanas que vem aí pela frente. O home office, ele pode ser utilizado para quem tem carteira assinada, tá? Carteira assinada, o patrão, no tempo que a empresa ficar de porta fechada, pede para você fazer o trabalho em casa. Então, pode ser alguém que tem carteira assinada? Sim, mas pode ser também o autônomo, aquele autônomo ou aquela pessoa que é freelancer. Freelancer é o seguinte, você só é chamado para fazer um trabalho quando a empresa precisa. Então, imagine um contador que durante 2, 3 semanas vai ter muito trabalho para fazer e a equipe dele não dá conta. Então, o que ele faz é chamar alguém para trabalhar apenas 2, 3 semanas. Um designer gráfico, ele apenas vai ser contratado durante 1 semana ou 2 para fazer aquele designer específico. Percebeu então? A gente caminha para isso e agora vai ser muito acelerado esse processo. Então fique atento, tente se qualificar e o primeiro passo que eu passo para vocês, que eu dou para vocês aqui, tenha cursos básicos de informática, tá? Os cursos básicos de informática Windows, Word, Excel, Outlook, gente, passou a ser essencial agora, tá? Com essa crise, quem não tiver Outlook vai ter dificuldade para conseguir emprego. Então faça. Você não sabe como é que pode fazer os cursos se você não tem dinheiro, também não tem escola aberta agora? Faça cursos online gratuitos, tá? Eu vou deixar para vocês no final de semana o nosso informativo, gente, desse mês já fala um pouquinho a respeito disso, tá? Se você não tem, mande um e-mail aí para mim, ou então clique depois, lá embaixo, faça parte da nossa lista de e-mails, que eu vou mandar para você informativos gratuitamente todo mês, tá? Mas o importante é você ficar atento, fazer isso que eu disse, e no domingo eu vou postar um vídeo para vocês que vai falar especificamente sobre cursos online gratuitos e que vão ser aceitos pelas empresas. Existe muito curso online gratuito, mas que não dá certificado e nem declaração de conclusão. Se você não tiver um certificado ou uma declaração de conclusão, as empresas não aceitam. E uma outra novidade que eu vou trazer para vocês, eu vou ajudar vocês a entender como é que funciona o sistema chamado Zoom. O Zoom, ele teve uma importância fundamental nesses últimos dias para que as empresas fizessem reuniões, governo, departamentos governamentais e coisa e tal. Então é importante aprender a trabalhar com o Zoom. O Zoom e o Outlook vão ser 2 diferenciais. No vídeo de domingo eu explico um pouco mais para vocês sobre isso, tá? Obrigado por assistir, espero que tenha ajudado e não deixe de nos acompanhar aqui, se inscrever, acionar notificações e acompanhar comunidades. Um abraço, gente! A gente se vê!